Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Meu nome é Vinícius Vilaverde, sou terapeuta cabalista, trabalho, com sessões de terapia e principalmente no que tange a questão da numerologia cabalística, né? A gente trabalha com a cabala também. O que eu vou falar para vocês é muito interessante e a gente aborda isso nas nossas consultas, eu falo isso muito com as pessoas, eu analiso essa questão de não conseguir fazer a manifestação dos seus objetivos, não conseguir co-criar, né? Não utilizar o segredo, né, que foi muito tempo falado na sua vida. Por que que ela não consegue isso? Eu vou falar de uma forma didática, uma forma bem tranquila para vocês conseguirem compreender e destravarem isso na vida de vocês. Destravarem de uma forma eficiente, tá? Através dos processos que eu vou dar para vocês, vocês vão conseguir a entender os 4 principais objetivos que nós precisamos ter para começar a desenvolver toda essa nossa percepção de realidade. O que eu falo de percepção? Eu falo de que a gente só vai conseguir manifestar algo quando nós somos conscientes da realidade onde vivemos. Quando nós temos ideia de onde nós estamos, pelo que nós passamos e o que nós queremos. É só assim que a gente consegue alcançar alguma coisa na vida. Se a gente não souber dessas informações e não tiver disposto a se modificar e se reformular, muito difícil da gente conseguir materializar essas coisas que a gente quer como sinônimo de abundância, de felicidade, de prosperidade, seja casa, seja um carro, seja o que quiser na sua vida. Por que que a gente não consegue? E eu vou explicar para vocês porque a maioria das pessoas não conseguem co-criar isso. Porque senão a gente teria, eu sempre falo isso, se o segredo realmente funcionasse como ele diz, como ele foi lançado, as pessoas, todas elas eram milionárias. Nós teríamos um milionário a cada esquina, né, gente? E isso não é o que acontece na nossa realidade. Isso está muito diferente da nossa realidade. Como é que um best-seller, né, que foi ele, surtiu efeito para outras pessoas, para algumas funcionou, para outras não funcionou. E isso é que eu venho trazer para vocês quando a gente entende a Kabbalah, quando a gente entende os termos herméticos, que é o que derivou basicamente esse best-seller. Ele veio dos conceitos, né, do Kybalion, veio da questão da ressonância, da vibração, da questão do entendimento de como funcionam as leis universais que regem todos os sistemas, a questão de frequência de todas as coisas que vibram. Tudo isso já foi escrito há muito tempo atrás, tá? Milênios, né? A gente tem essa literatura, esse comportamento está escrito desde o taoísmo até passando por isso, a gente vai conseguir entender outras culturas que utilizaram disso, né? Então, pessoal, o que eu vou explicar para vocês é como diagnosticar em vocês, o que eu faço no processo de uma terapia, só que eu faço em mais sessões, né, obviamente, mas vocês vão ter um passo a passo de como identificar isso, de como desenvolver uma como autoajuda, né, esse processo. Como vocês vão conseguir alcançar a tranquilidade e a felicidade através de percepções, mas também de processos que são derivados do nosso desenvolvimento pessoal, certo? Vamos lá então. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre os termos, tá? Nós estamos aqui, isso aqui é um mapa que eu faço sempre para explicar para as pessoas o que que tange, né, o desenvolvimento pessoal e qual que é a importância de nós percebermos todas essas ações que nós temos aqui, né? Nós temos principalmente conectado conosco, que é a responsabilidade nossa, basicamente, até o segundo nível. Depois disso, tange o nível espiritual. São os outros 2 níveis. 2 níveis são físicos, 2 níveis espirituais. Se a gente conseguir sintetizar isso, a gente vai conseguir ver quais são os padrões que a gente precisa quebrar e aonde a gente precisa inserir esses padrões comportamentais, certo? Uma coisa que a gente precisa entender: toda pessoa é reflexo daquilo que ela escuta, que ela ouve, que ela come, né? Ela é o reflexo daquilo. E isso está basicamente situado aonde a gente vai falar do que tange o indivíduo, a sua formação, seus traumas, seus processos, tudo que foram feitos nessa vida, certo? Eu não vou falar de vidas passadas aqui, tá? Aqui eu vou falar somente do que tange os nossos processos de desenvolvimento pessoal e por que que a gente não consegue desenvolver algumas práticas e outras pessoas conseguem, porque outras pessoas conseguem materializar e outras pessoas não conseguem. Aqui a gente vai falar da questão do social, tá, pessoal?
A gente fala social e cultural. Isso modifica a nossa percepção de vida, modifica toda a nossa nosso direcionamento, tá? Vou dizer assim que fica mais fácil de vocês perceberem. Quando a gente quer fazer alguma coisa e não consegue, a gente tem que pensar aonde a gente está inserido. Qual que foram os conceitos e qual os nossos grupos de amigos, de pessoas, de familiares. Isso aqui é o responsável por dizer muito do que é onde a gente está. Tá? E a gente precisa perceber essas frequências e se conectar, né? Para tentar sentir a egrégora energética que a gente está. Isso é uma coisa que é básica, né? A gente só olhar para o lado e ver o que as pessoas estão fazendo do teu lado. Se tu acha que aquilo é perda de tempo e tu segue fazendo ciclos falidos de perda de tempo, vai continuar seguindo no mesmo estado, certo? Então tu não vai mudar. Se tu tá num ambiente onde as pessoas fazem coisas que são nocivas e tu anda nesse fluxo, por mais que tu não goste, tu tem que ter uma posição diferente dele, né? E a gente vai ter sobre a alma, que é outra parte referente já à questão de miasmas, à questão de dispositivos, contratos, processos que nós tivemos em outras vidas e fragmentos de memória e ações que são repetitivas, loopings, né, que são derivados da nossa consciência e subconsciente. A alma está muito conectada ao subconsciente, gente, certo? E a gente vai entender isso de uma forma mais ampla. Karma, certo? Nós somos envolvidos pelo processo kármico. O karma está envolvido na questão do espírito. Tá? O espírito pensem nele como uma centelha de Deus, um fragmento de Deus. E o espírito ele possui diversas almas, diversas experimentações. Esse fragmento está conectado ao divino. Nós precisamos acessar esse fragmento, porque ele tem outras realidades operando em outros universos com outras possibilidades, assim como em outros planetas, outros mundos, outras frequências, mas isso não tange a questão da nossa percepção agora, neste momento. Eu não vou falar sobre isso. Mas o que a gente precisa entender é que o karma está associado basicamente à nossa alma. É como se fosse a roupa que a gente vestiu para superar algum desafio. A gente tem que se despir dessas camadas, né, do karma. E aí a gente vai aprender a detectar quando isso está acontecendo. E eu vou fazer um apanhado geral para nós percebermos isso no final. Então tá, pessoal, vamos lá. Crenças do indivíduo, né? Limitantes, né? Que é principalmente o que dá limite para nós, né? E a gente precisa perceber. E os paradigmas da escassez são os principais. A gente pode criar paradigmas bons, só para avisar vocês. Assim como tem pessoas que são criadas num ambiente de escassez, tem pessoas que são criadas em ambientes de prosperidade, tem paradigmas de prosperidade, né? A primeira razão pela qual sua intenção pode não se materializar é devido às suas crenças limitantes e paradigmas da escassez. Crenças limitantes são pensamentos ou ideias que você tem sobre si mesmo ou sobre o mundo, que o impedem de alcançar seus objetivos. Por exemplo, se você acredita que nunca terá dinheiro suficiente para realizar seus sonhos, é menos provável que atraia abundância em sua vida. Então a gente tem que entender que mais o principal de nós tirarmos disso é o que a gente acha que é. É a nossa desconstrução. A Kabbalah fala muito disso. Nós temos que nos desconstruir. Se eu não me desconstruísse, eu nunca estaria aqui falando para vocês. Se eu não rompesse todos os meus laços que eu tenho com o que era anteriormente, eu não conseguiria me comunicar aqui com vocês. Basicamente é isso. Eu tenho que destruir toda a minha autoimagem que eu tinha do passado para reformular uma construção do futuro. Eu não consigo mudar a minha vida sendo uma pessoa a mesma que eu sou. Eu não consigo modificar, não vou ter um resultado diferente, né? Então isso é extremamente importante de nós entendermos. Como é que eu vou querer resultados diferentes se eu faço as mesmas coisas todo dia? Como é que eu vou querer ter uma mansão, um carro importado? Como é que eu vou querer ter estabilidade? Como é que eu vou querer qualquer tipo de coisa se eu não reformular os meus processos internos? A referência que eu tenho de mim. E como é que eu faço isso? Nesse modelo. Eu mudo, eu me desconstruo, eu não sou nada. Eu não posso ter título, eu não posso ter o que os outros pensam de mim, eu não posso ter nada disso. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que ser nada. E aí eu começo a me recriar, me cocriar. Eu vou moldar o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender, com quem eu preciso me relacionar. E isso tem muito a ver
os paradigmas que a gente tem, né? E aí os paradigmas de escassez, né? São crenças coletivas que afetam a maneira como as pessoas pensam e agem em relação à riqueza, abundância. Por exemplo, a crença de que o dinheiro é difícil de conseguir ou que as pessoas privilegiadas podem ser bem-sucedidas, né? Pode limitar as suas oportunidades de sucesso. Já nasceu mal, né? A gente tem que ser ciente, a gente já nasceu numa condição que não é próspera, né? E eu tenho esses paradigmas instalados. E aí eu repito essas coisas para mim. Ah, mas nasceu porque nasceu em um berço de ouro. A gente vai entender que isso influencia. Mas influencia muito mais pela questão psicológica da pessoa. A questão de network, que a pessoa se relaciona com pessoas que são mais prósperas. É por isso que uma pessoa prospera. Ela não prospera por sorte. A sorte, eu já vou falar para vocês, na Kabbalah, a sorte não existe. Né? A sorte essa sorte de concepção que nós temos aqui no Brasil, não existe essa sorte. O que é a sorte para as pessoas, né, que são... A gente fala, mas como a vida é sortuda, como aquela pessoa é sortuda, né? Não, ela simplesmente tinha o que? Conhecimento necessário, ela estava no lugar certo e ela teve a oportunidade de contato derivado de uma conexão. O que é a conexão? Conexão com Deus, gente. Ela teve a cocriação dela feita porque ela estudou antes, ela soube perceber o momento certo é o seguinte: lugar certo na hora certa. Às vezes não é o lugar certo, não é a hora certa, mas o momento certo que tu percebeu essa realidade. É o momento que tu vê uma situação e tu fala, mas eu posso tirar, né? Eu posso tirar água de pedra. Eu posso pegar essa situação aqui e transformar ela em algo próspero. E na frente de vocês existe milhões de maneiras de tirar isso. Mas só vai se ter dado essa oportunidade no momento que vocês tiverem consciência, tiverem aprendizado, tiverem confiança em vocês, tiverem reformulado os paradigmas. Que aí vai aparecer uma oportunidade que vai se dizer, essa era a oportunidade de eu agarrar. Até então não vai ser dada a oportunidade e vocês não vão ter sorte. A sorte é isso, é a capacidade tua de perceber a realidade que já existe, né? E as possibilidades que já existem. Uma coisa que refere-se muito ao modo de pensar e é falado muito é que todo 1 milhão que tu quer, R$ 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, o que vocês quiserem, tá lá, certo? E já tá lá, vocês já têm ele. A diferença é que vocês vão ter que saber como acessar esse 1 milhão. O carro que vocês querem já tá lá, as possibilidades, qualquer a família, a saúde, tudo já tá lá. É que vocês têm que se movimentar em direção a isso. Uma parte da cocriação é a ação. A gente fala que Deus, né, quando projetou o mundo, né, o nosso planeta em 7 dias, por exemplo, ele fez em etapas, coordenadas. Mas antes ele pensou, ele mentalizou aquilo, ele pensou o que ele queria. Depois que ele queria, ele desenvolveu um processo. E ele não fez tudo de uma vez só. E até isso para a gente entender que teve uma escala de tempo, teve um processo aonde ele desenvolveu isso. Então, pessoal, quando a gente quer alguma coisa, e a gente tem crenças limitantes e paradigmas de escassez, fica difícil nós reformularmos. Porque a gente tem medo de destruir o que a gente sabe. Porque a gente tem preconceitos, né? Preconceitos. Nós temos coisas que estão conectadas diretamente com o nosso sistema ligado principalmente ao nosso ego, né? Eu posso ou não posso fazer. Quem diz isso é o nosso ego. Aquela frase que falam muito, eu trago essa referência para vocês. Qual que é a diferença, né? Se a gente for pensar de vocês para alguém que vocês idealizam ser geneticamente, né? Não falando do biotipo, mas o corpo, 2 braços, 2 pernas, os dedos, né? A questão cerebral, conexão, sinapses, olhos, bocas, nariz, tudo vocês têm que outra pessoa tem. Claro, se tu tiver alguma deficiência, isso pode ser comprometedor ainda mais se tu tem paradigmas. Mas se tu acha que isso não é um problema, nunca vai ser. Porque é uma crença. A gente vê pessoas que têm deficiências que são exímias naquilo que fazem. E não tem problema, porque ela não tem esse paradigma instalado, não tem esse sistema instalado na cabeça dela que ela não pode. A gente só não consegue fazer coisas porque disseram para nós que não conseguiríamos fazer elas durante a nossa infância. E porque a gente validou essas informações ao longo da vida. Porque a gente foi constatando que, essa pessoa é tímida, ela vai ficar tímida cada vez mais, porque a vida inteira falaram que ela era tímida. Se falarem para uma pessoa como ela é inteligente, ela vai chegar ao ponto de vida
que ela vai conseguir ter uma formação diferente, ou ela vai ter uma desenvoltura em alguma área da vida que vai ser diferenciada em outras pessoas. Mas isso é as afirmações que a gente fala. Essas são as concepções que a gente tem de vida e que são nos dadas. E isso a gente precisa destruir, só que dói muito destruir coisas que a gente julga que são certas. Preconceitos nossos que a gente tem com outras pessoas. Isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês e depois vocês vão entender, né? A diferença da questão da relação dos sentimentos, do plural. Tudo é criação de Deus, no que tange acabar lá, né? Então, se tudo é criação de Deus, tudo pertence a Deus. Assim como um cara que é extremamente religioso, assim como um cara é ateu. Tudo pertence a Deus porque pertence às N formas que ele tem de ter um aprendizado. Porque a gente tem o conceito de que todas as pessoas que a gente tem na nossa volta são pessoas onde elas estão aprendendo de formas diferentes, de meios diferentes. É como se fosse um computador. Ele estivesse rodando um sistema onde ele tinha que aprender o máximo de possibilidades de uma vida diferente. E aqui é onde a gente vive assim. Então a gente tem que liberar esses processos e desprender esses preconceitos para começar a se libertar. Então a gente precisa primeiramente saber que a desconstrução é o principal para a quebra de paradigmas. Enquanto eu tiver a minha rede de preconceitos, meus bloquinhos de como é que eu posso explicar de uma forma mais tranquila para vocês entenderem? Enquanto eu tiver meus núcleos de preconceito e meus problemas conectados a eles, né? Porque quando eu não tenho preconceito, eu sou amplo, certo? Isso eu vou explicar para vocês. Quando eu não sou limitado, porque o preconceito vem de pessoas limitadas. Quando eu sou preconceituoso com alguma coisa, eu sou limitado em uma determinada coisa. Eu sou ignorante, né? Porque eu ignoro o outro lado e não percebo ele. Mas quando a gente começa a quebrar isso, começa a abrir leques de possibilidades, porque a gente até então não tinha essas possibilidades de desenvolver. A gente até então não tinha essa capacidade de compreensão sobre o que poderia ser e não ser. Quanto mais a gente desconstrói as coisas que a gente realmente acha que tem certeza, nós conseguimos abrir novos prismas, novas possibilidades e oportunidades de chegar a esses níveis. E isso está muito ligado às questões dos paradigmas da escassez. Existe uma forma da gente quebrar ele muito fácil, né, que é a questão de reformular frases, e a gente faz isso com o sentimento. Então, o que precisamos para reformular crenças limitantes e paradigmas de escassez? Nós vamos todo dia criar um roteiro, e esse roteiro precisa ser escrito, manifestado no papel, e ele precisa com certeza ter o quê? Ter imagens, isso é certo, né, que a gente vai imaginar nós fazendo alguma coisa, imagem em movimento, é que nem um filme. A gente vai ter que colocar principalmente a questão da emoção conectada nisso. Depois de ter a conexão, nós vamos simplesmente vincular essa memória a um determinado fator. Eu conheci ou consegui pelo quê? Isso. São esses três fatores, imagem, movimento, coloridas, né? Onde a gente vai conseguir investir em emoção e a troca. É pelo que eu consegui. Hoje eu estou fazendo esse movimento aqui. Foi porque eu fechei um negócio importante. Eu desenvolvi uma técnica importante. Eu estou vendendo um curso. Eu estou... Independente do que for, gente. Se vocês conseguirem criar essa imaginação, isso é contínuo, tá? Uma coisa que vocês precisam perceber. Para a gente encher um copo de água, qual quantidade de vapor de água a gente precisa? Qual a quantidade disso? Parem para pensar, quanto vocês teriam que encher de uma sala de vapor de água para caber num copo? É isso que acontece na mentalização. Quando a gente fala que tudo é mental, é que a gente materializa essa força dentro da nossa consciência. Então a gente precisa reformular todo dia isso. É um hábito constante. A gente se sentir no lugar, revestir ele de emoção, imaginar em situações que sejam coloridas e ainda a gente conseguir, né, ter um motivo porque aquilo aconteceu. Conseguiu porque eu fechei um negócio, conseguiu porque eu fiz tal coisa. É o em troca, né, que a gente diz. Vai dar em troca ao universo. Esse é o primeiro passo, certo? Nós entendermos essas reformulações que nós precisamos fazer dentro da nossa consciência. A outra que a gente precisa fazer é a questão de compreensão da onde a gente está para onde a gente vai chegar. Eu preciso saber onde eu estou, o que eu sei, né, para saber para onde eu vou ir. E isso é muito importante, porque
Quando eu chego para ti e pergunto, eu quero ir pro shopping, tá? Mas aí tu vai me perguntar, mas qual shopping? Eu quero ir pro shopping da minha cidade, quero ir de tal cidade. E aí vocês falam, tá, mas eu não conheço. Ah, não, tá bom, então agora eu vou pra uma cidade que tu conhece, eu tô na tua cidade. Eu quero ir pro shopping. Aí tu vai me perguntar de novo, tá, mas onde tu tá? Tu precisa de referência pra saber onde tu vai, gente. Qualquer lugar. Tu vai no Google, vai botar no mapa lá, tal lugar, tal lugar. Tu precisa saber onde tu tá pra onde tu vai ir. Se eu não tenho percepção e consciência de onde eu estou, pra onde eu vou ir, eu não chego lá. Vou ficar imaginando o Alice no País das Maravilhas. Não tem capacidade, porque eu não vou ter um plano organizado em direção a isso. Porque eu preciso saber o que eu preciso aprender e o que eu preciso desaprender, principalmente. E o que eu preciso dizer pra mim que eu não sei. Porque se eu digo que eu sei alguma coisa, eu não aprendo mais. Porque tu já tá completo. E a tua mente diz, não preciso mais conhecer isso, não preciso mais desvendar nenhum mistério, não preciso me aprofundar mais. Tu tá completo. Tu tem que botar na tua cabeça que sempre tu vai precisar aprender. Sempre. É uma coisa incessante o conhecimento. Quanto mais tu aprende, mais tu evolui, mais tu prospera. Outra coisa que a gente diz muito na questão social, tá? Eu só consigo ter a prosperidade também quando eu consigo transbordar que eu tenho em excesso. Positivo. Positivo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me comunico bem. Eu vou trabalhar nessa área. Eu sou uma pessoa que eu sei atender muito bem ao público, sei vender. Vai ser um vendedor, eu sou um ótimo negociante, eu converso, tenho uma oratória, eu consigo trabalho científico. Pode ser N possibilidades. Mas tu tem que contribuir com isso para a sociedade. Porque com o momento que contribui para o meio que tu vive, né, as energias na tua volta começam a melhorar. Principalmente porque tu vai entrar no segundo passo, né, que eu já vou falar para vocês, e aí tu começa a melhorar, que é o sistema social. Quando tu começa a transbordar isso na tua vida, né, seja um produto que tu faz, né, seja um serviço que tu presta, seja algo que tu é. Porque só a prosperidade funciona quando a gente consegue transbordar aquilo que a gente tem. Enquanto eu não ajudo as outras pessoas, eu sou um copo vazio, porque eu perdi minha eficiência aqui nesse plano. Então eu preciso fazer algum serviço, algum produto, ou fazer algo que transforme a sociedade, transforme o meio que ela nos enxerga, né? Isso eu vou estar agregando tanto a questão da energia, da entrega, de gratidão, quanto eu vou estar distribuindo a questão da felicidade, que é uma energia maravilhosa para você ter. A sensação da gratidão em retorno ao que tu faz. Isso te mantém vivo, isso pulsa a questão tua de quebra de paradigmas também. Quando tu começa a transbordar aquilo que tu veio. No mapa numerológico, a gente tem a missão de vida, né? Que é o que a gente veio fazer para contribuir no mundo. Então, quando a gente vai direto na missão da missão nossa, no mapa, a gente já consegue detectar o que a gente precisa fazer para desbloquear os outros campos. Sabe? A gente já começa a caminhar em direção à nossa realidade, caminhar em direção ao que a gente realmente é, a nossa essência. E isso tudo se modifica. Isso tudo se modifica. Se a gente não sabe o que é ainda, a gente precisa entender. E aí, através da meditação, através do mapa numerológico, vai ser outras formas. Mas a forma mais simples que a gente pode ter é a meditação, tá? Aonde a gente vai realmente encontrar nossa essência, o que nós viemos fazer. Só para falar o seguinte, nós precisamos ter uma noção do que é isso, tá? Quando nós queremos fazer alguma coisa, né, quando nós queremos prosperidade, quando queremos desenvolver como seres humanos, como pessoas, nós precisamos saber uma coisa. O que eu faria de graça? Acordaria todo dia, 6 horas da manhã, dormiria às 11 da noite. O que eu faria todo dia, de graça, se eu tivesse com a vida realizada? O que eu pulso para fazer? Qual que é o meu tesão de vida? Qual que é a minha força, né? Se eu pudesse fazer, não me preocupar com dinheiro porque eu tenho tudo, não me preocupar com casa porque eu tenho, não me preocupar com comida, o que eu faria se eu tenho todos os meus desejos preenchidos? Qual que seria a minha essência? E aí, quando tu descobrir isso, quando tu descobrir o que realmente tu faria de graça, te empenha em aprender o máximo que puder para isso. A te conhecer ao máximo em relação a esse sentimento de desenvolvimento. Independente do que seja, qualquer função. Te empenha ao máximo para ser isso. E depois tu vai achar uma forma de ganhar dinheiro. Quando tu tiver conhecimento suficiente, tu entrega esse valor para as outras pessoas. E aí tu não vai ter uma vida
simplesmente voltada à questão material. Vai ter uma vida voltada a teu cumprimento como ser humano, como pessoa. E isso é o mais importante. Quando nós descobrimos que, quando a gente descobre o nosso propósito de vida, as coisas mudam, as coisas se transformam, elas criam outro brilho. O propósito de vida que nós temos, ele está vinculado muito à nossa alma, ele está muito vinculado à nossa necessidade. Mas para isso nós precisamos encontrar qual é ele e desenvolver um plano organizado em direção a isso. Certo, pessoal? Vou passar para a parte de sistema social, né? Que é um sistema que a gente desenvolve para conseguir projetar isso na nossa vida. Então vamos lá. Sistema social de pessoas, né? São pessoas e os lugares onde você nasce, basicamente. Sistema social é isso, é o que formula todo o teu ecossistema, seja ele familiar, seja municipal, regional, né? É tudo por onde tu passou. A segunda razão pela qual suas intenções podem não se manifestar é devido ao sistema social em que você vive. O sistema social inclui pessoas e lugares onde você nasceu, cresceu, vive atualmente. Se você vive em uma comunidade onde a maioria das pessoas tem dificuldades financeiras, pode ser mais difícil atrair abundância e prosperidade em sua vida. Da mesma forma, se você cresceu em uma família que valoriza mais a estabilidade do que a aventura e a experimentação, pode ser mais difícil para você seguir seus sonhos e objetivos ousados. Então, nós temos que entender da onde que veio essas crenças nossas. Qual que foi a crença da minha família? Qual que está sendo a crença da família? Olhem para os seus antepassados. Olhem para as pessoas que se originaram da sua família, né? Os seus ancestrais. Analisem eles. Percebam eles como uma ferramenta histórica para vocês tentarem ou manter o padrão, caso seja bom para vocês, ou caso seja ruim, vocês saírem deste padrão. O único jeito de conseguir modificar isso é se distanciando. Tá? Basicamente. Espiritualmente e fisicamente. Se não conseguem fisicamente, espiritualmente primeiro. Se conectem com outras energias, outras egrégoras. Isso traz reflexão para vocês. Isso vai modificar muito a questão do entendimento. Vocês precisam entender que quando a gente convive numa egrégora familiar, nós temos todas as energias nela. Nós temos fragmentos de muitas pessoas e essas pessoas trazem para nós essas forças, essas energias, essas frequências energéticas e a gente tem a força de continuar nela, né? Por exemplo, se tu nasceu na força energética marrom, tu vai continuar na marrom. Se nasceu na azul, vai continuar azul. Se nasceu na vermelha, vai continuar na vermelha. Até tu romper os laços, né? Por isso que na Kabbalah a gente fala muito dessa questão da percepção nossa de desestruturar nossas consciências. Porque o que acontece? Desestruturar a consciência que nós temos agora, né, pessoal? Não é questão de fugir disso. É questão de perceber e modificar ela. A questão de desconstruir é muito isso. Porque quando a gente nasce numa família, quando a gente nasce num sistema de crenças, né, que já tem essa família, eles têm uma crença limitante. É uma coisa que eles não conseguem passar. E a gente só vai conseguir ultrapassar isso no momento que a gente superar essa família. Né, superar os pontos de vista deles. Desconstruindo nossas antigas ideias, né, que nós tínhamos. Então é importante perceber que o que eu ia falar da Cabala é isso. A percepção que a Cabala tem sobre a questão do desfazer, primeiro a gente deve quebrar tudo que a gente tem culturalmente do Brasil. Tá? Tô falando para quem é brasileiro, né? Depois da nossa região, do nosso estado. Depois nós vamos para o nosso município. Depois nós vamos para a nossa família. Começa pelo mais fácil. Mais fácil eu me desfazer dos processos culturais do Brasil porque ele é muito amplo, né? É um país que é muito amplo na questão de diversificação. Mas na questão da regional, já do estado, é muito mais cultural. E ainda mais da cidade, que tem um processo ainda mais cultural ainda, né? Um processo ainda mais enraizado dentro da gente. E quando a gente entra na nossa família, que é o mais difícil de desconstruir, é uma coisa que nos aprisiona, porque a gente não conhece isso. O grande problema nosso é que a gente não conhece as nossas guerras, né? A gente não sabe por que a gente está sofrendo. A gente não sabe o motivo que foi. Se foi crenças ou não. Porque o que a gente acredita hoje é que tem ou não tem crenças. Só que no momento que a gente se liberta, né, por exemplo, desses conceitos que nós tínhamos no passado, ou que temos agora da nossa família, quando a gente se desestrutura deles, abre um leque de possibilidades, porque não tem fatores limitantes.
a nossa consciência expande. Abriu a consciência, tu vai enxergar outros fatores, outras possibilidades de tu desenvolver a tua espiritualidade, de tu desenvolver a tua comunicação, de tu desenvolver habilidades que até então eram coisas que só para poucos. Muita gente já disse, né, em frases, por exemplo, diversidade é para poucos, dinheiro, isso aí é quem nasce, tem crenças, né, o dinheiro é sujo. Tudo isso vão contando para ti, são fragmentos, né, que vão sendo processados pelo teu subconsciente, colocados lá, porque tem uma imagem, e a gente vai falar o que é o subconsciente nisso, que é a alma. A alma armazena tudo que é conectado, né, ela está muito ligada ao nosso subconsciente, porque a alma faz parte da nossa compreensão de sentimentos e emoções, e ela ajuda a armazenar no nosso subconsciente todas as informações que contêm emoção, porque ela quer vivenciar aquilo. Porque se estão dizendo que aquilo é real e eu envelopei aquilo com emoção, eu estou utilizando do meu subconsciente para me movimentar. E muita gente que fala que 95% das nossas ações são movimentadas pelo subconsciente. Né? Tanto a capacidade de linguística quanto a nossa capacidade de fala, tudo que a gente elabora na nossa vida está conectado a isso. Então todos os processos, tudo que eu sou hoje, 95% foi derivado de uma mudança do nosso subconsciente. E como é que eu mudo o meu subconsciente? É através dessa reformulação de crenças limitantes. É quando eu saio do grupo onde eu estou vivendo, onde eu tenho uma incidência energética dentro da minha mente, dentro do meu subconsciente também. Ele me modifica. Por isso que muitas pessoas, quando casam, quando saem de casa, elas prosperam. Porque elas vivem num ambiente onde não tem essa conexão com a questão da prosperidade. Elas têm a questão da estabilidade. E aí, quando tu sai, tu se manifesta, tu manifesta as coisas na tua volta, tu manifesta N possibilidades que podem acontecer. Sabe? Por isso. Então, pessoal, a minha dica para o sistema social que vocês vivem é, se não é positivo, se afastem, se é positivo, permaneçam. E basicamente é isso. Não tem muito o que fazer. Vão para perto de pessoas que correspondem com a energia e vibração de vocês. Essas pessoas também, caso vocês não consigam sair no momento onde vocês estão, na egrégora onde vocês estão energética, vocês conseguem, através da meditação e conexão e elevação a esses pontos energéticos, e vocês vão ser levados e tendenciados a ir para esse caminho. Mas vocês precisam meditar, estudar, se concentrar. E aí vocês vão ser direcionados para um ponto de energia no planeta onde tem essa egrégora de energia compatível com a tua vibração. Certo? Isso existe. Alma. Tá? A gente vai falar de implantes, miasmas e perseguidores de alma. Tá? Existe isso. A terceira razão pela qual sua intenção pode não se materializar é devido a bloqueios na sua alma. Existem 3 tipos de bloqueios que podem impedir a manifestação de suas intenções. Implantes, né? Os implantes são programas instalados em seu campo de energia e que impedem de pensar e agir em determinadas áreas de sua vida. Os miasmas referem-se à energia ou vibração negativa que podem ser criadas pelas emoções, pensamentos, ações negativas que uma pessoa experimenta ou exibe. Essas energias podem criar, bloquear em sua vida e impedir que suas intenções se manifestem. É importante estar ciente dessas vibrações negativas e trabalhar para libertá-las e transformá-las em vibrações mais positivas, a fim de atrair mais abundância e sucesso em sua vida. Perseguidores da alma, né? Que a gente diz que são os seres que nos acompanham em determinadas encarnações. São entidades ou energias que estão conectadas a você e que impedem avançar em sua jornada. A gente vai falar a primeira coisa de implantes, tá? A gente está ligado a essas conexões de implantes por contratos passados de vidas. Então a gente às vezes assina contratos de escravização ou alguns contratos que a gente utiliza no plano mais denso, caso a gente tenha passado por lá, onde a gente pode estar com esses sistemas instalados, né? Esses bloqueios. Esses implantes também são fragmentos de memórias de antepassados ou fragmentos de nossas existências passadas, que podem estar acompanhando a nossa alma, e estão acompanhando a grande parte, né? Só que eles podem ser benéficos ou maléficos, né, para nossa experiência aqui neste plano. A diferença é que a ruim, a gente precisa definir quando a gente trata a alma, né? Ruim não existe para a alma, porque tudo é experiência. Dependente do que a gente acha do plano de vida. Seja uma doença, seja uma experiência de êxito, tudo isso é experiência. Então não é considerado algo negativo. Por isso que a gente fala que o teu subconsciente te dá o que tu quer. Porque para ele quer experimentar o máximo de situações positivas. A tua alma quer experimentar o máximo de situações positivas em referência à questão de construção.
né? Não de questão de prejudicar outras pessoas, mas a questão da tua vivência e experiência. Quanto mais tu causar energia e mudança vibracional à tua volta, seja ela positiva ou negativa, isso é uma questão da construção da tua alma, uma questão que existe, né? Então, quanto mais tu experimentar a tua realidade de uma forma sadia e saudável e ajudar outras pessoas, mais tu vai ter prosperidade. Só que tu tem esses fragmentos que acompanham a tua alma de planos a planos. Então, esses fragmentos podem ser um fragmento de um pai, de um avô, de um bisavô, de outras pessoas que tu acompanha como fragmentos de memória e que tendenciam o teu subconsciente. E aí tem que fazer uma vistoria, né, que a gente diz, né, tem que fazer um estudo do campo, né, onde a gente vai levantar essas histórias, onde ficam contidas nos planos acásticos, né, da energia do corpo, onde estão as memórias, e a gente verificar quais são os fragmentos que mais te prejudicam ou não. E isso pode acontecer de as pessoas não conseguirem enxergar os grandes empecilhos que estão tendo para a cocriação, né? Implantes. Implantes é isso que a gente fala sobre chip, sobre a questão de equipamentos que são colocados no nosso campo da alma, aonde a gente tem certas travas, mas isso de acordo por escravização da alma, por utilização da nossa entidade como ser, né, de experiências. Devemos passar, nós contraímos isso e assinamos contratos passados onde a gente tem que utilizar isso. Ou participamos de energias passadas não muito interessantes, aonde a gente anda com esses símbolos, com essas forças energéticas, né, tatuadas, né, no nosso corpo, no que tange a alma, né, pessoal? É como se fosse um brasão, como se tivesse marcado um gado. Às vezes a gente usa isso, porque a gente participou de grupos e tem essa tendência, né, de continuar perpetuando as mesmas condições que a gente fez na outra vida, mesmo mudando de situações. Porque, que nem eu digo para vocês, vale a experiência. Os miasmas estão ligados às emoções traumáticas de outras vidas também, né? As nossas questões que a gente traz, a nossa percepção de repetir essas forças. Então, quando a gente repete todas as nossas ações passadas, por exemplo, ciúme, raiva, ódio, porque isso fica na nossa alma, a gente veio para tratar. Então a gente precisa repetir os padrões energéticos e vibracionais da vida passada para tentar curar eles agora. E quando a gente tenta curar esses padrões, é muito difícil, né? Porque sozinho a gente não consegue. Por isso que vem a conexão divina, a conexão dos nossos mentores, e a gente precisa se conectar e reconectar de novo com esses mentores para eles nos auxiliarem no nosso caminho, trazendo pessoas e possibilidades, ferramentas, né, que possam nos auxiliar no nosso desenvolvimento desses processos que estão fragmentados na nossa alma, né? Peças onde encaixam e essas peças ressoam energias aonde a gente vibra um pouco nessa energia e a gente precisa se desfazer isso através dos processos espirituais de autoconhecimento e desenvolvimento. Perseguidores de alma pode ser na questão de pessoas que enviam para vocês comensais, né, que são pessoas que a gente mexe, que tem os tais comensais da morte, né? São pessoas que vêm para prejudicar as almas, os espíritos. São pode ser brincalhões, pode ser espíritos mais elaborados, vai depender do ritual que foi feito, ou pode ser coisas que tu tenha feito na outra vida. E aí eles começam a vir, né? E aí tem que fazer o aprisionamento deles, né? Levar, ou a gente faz o encaminhamento. Aí escolhe-se, né, qual vocês vão preferir, qual método. Eu acredito que sempre o aprisionamento é mais óbvio, porque se tu vai fazer um processo de desenvolvimento agora com essas pessoas, vai demorar tempo, né? Tu vai ter que ter uma relação, uma conexão, tu vai ter que ter várias sessões para te fazer isso. Então, hoje em dia, o mais fácil é fazer um aprisionamento, tu fazer o teu desenvolvimento pessoal, tu progredir na tua vida e aí depois tu começar a tratar e ver o que que é, se foi a questão tua de agressões passadas ou se foi alguém que está tentando fazer um trabalho contigo. Mas fiquem bem tranquilos quanto a isso, né? A lei kármica, ela não falha. Quem mandou o trabalho para vocês vai voltar com a mesma intensidade, às vezes vezes 3, vezes 7. Geralmente é vezes 7 o problema de desenvolvimento da alma. Quando tu manda e tu trabalha com seres energéticos, né? E eu já expliquei isso. Quem se diz bruxo, bruxa, pai de santo, sei lá o nome que vocês dão para isso. Ele trabalha com uma força energética que é responsável, né, por absorver todas as coisas negativas, as energias que trabalham em frequências baixas, ao escravo emocional dele, né, o escravo mental, o escravo
que utiliza todas as abominações possíveis para quando esse curandeiro não, desculpa, pessoal, quando esse bruxo, bruxa, ou sei lá, o nome que vocês queiram dar, faz esse trabalho, ele elabora, cria e aí manda para vocês. Na hora que ele manda para vocês, as energias que vêm, né, são diretas, quase, passam para esse escravo, essa alma. Né, e ele absorve isso. Só que depois de um certo período, depois de um certo tempo, essa pessoa que fez, né, esses feitiços para muitas pessoas, ela morre. E ela vira escrava dessa vida. Dessa pessoa que ela utilizou para pegar as informações, para as informações negativas, né, que eu digo, e as frequências que ela recebe. E aí se torna escrava. Então, assim, pessoal, às vezes até perde o direito da reencarnação. Então, isso acontece. Demora para a pessoa reencarnar depois que ela começa a cometer crimes no campo mais sutil, de trabalhos espirituais. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Vai acontecer, pode acontecer, né, e acontece. Mas quem fez vai pagar por isso, tanto quem mandou fazer como quem faz. E é absurdo. Mas a consciência que nós temos que ter é sobre o que nós fizemos no passado, que nós trouxemos da informação do passado. E isso é uma questão de entendimento nosso, uma questão de compreensão nossa, das nossas atitudes para fazer esse resgate. Por que aquela pessoa está nos perseguindo. E a quarta e última é o karma. A dívida kármica ela está muito conectada a isso, ao nosso processo de vidas passadas ou dessas vidas, né? A gente vai entender como é a diferença, para a gente compreender essa diferença entre as duas, né? A quarta razão pela qual suas intenções podem não se manifestar é devido ao karma. Karma refere-se à consequência de suas ações passadas e presentes, que podem afetar seu presente e futuro. Se você tem se você tem uma dívida kármica com alguém, pode ser difícil de atrair abundância em sua vida, até que essa dívida kármica seja paga ou resolvida. Além disso, você pode estar aprendendo lições kármicas em sua vida atual, que impedem de alcançar os seus objetivos. Por exemplo, se você está aprendendo a lição de ser humilde, pode ser que tenha dificuldade de atrair riqueza em sua vida. Isso a gente diz muito no nosso mapa numerológico. Eu trabalho basicamente o karma eu prendo muito tempo nele para explicar diretamente para as pessoas o que o mapa numerológico faz. Né? E se a gente entender o karma, a gente começa a andar. Porque o karma nos rege, ele diz aonde nós devemos ir, para onde devemos ir, principalmente. E quando a gente consegue lidar com o primeiro termo que eu falei para vocês, que é o individual, o segundo, que é a sociedade, né, o ecossistema que nós estamos instalados, todas as pessoas que envolvem, seja a família, seja a sociedade, seja a cultura do ambiente. Quando nós conseguimos desenvolver uma questão de cura espiritual referente à alma, né? Então, só nos resta o karma. O karma é o último que eu digo porque ele é quase imutável. Ele não troca. A gente não consegue negociar, fazer barganha com o processo kármico, porque ele transcende a alma. Ele está num processo que a gente consegue, por exemplo, fazer uma conexão com um grupo grande de pessoas e tentar barganhar uma negociação para antecipação de karma. Quando é muito severa a coisa, né? E quando a pessoa conseguiu passar por esses processos. Porque tem pessoas que vão ter que cumprir o karma por um tempo determinado. E aí tem como tu descobrir qual o tempo de karma que tu vai ter, né? Que é a biologia kármica, a gente fala. E hoje existe como fazer um cálculo, né? Já existia há muito tempo, mas foi resgatado essa função. E através do cálculo nós conseguimos perceber quais são os nossos números, qual que é o ponto de convergência aonde vai acabar o nosso karma. Só que a gente precisa entender que esse resgate a gente precisa fazer até essa data. Caso a gente não tenha concretizado, ele vai permanecer. Isso é muito sério porque tange muito a questão nossa do entendimento da vida. A gente faz tudo certo, tudo direitinho, busca o melhor sempre e paulada. E a vida dá paulada na gente. É porque a gente cometeu o karma na outra vida ou nessa. O karma não é instantâneo, gente. O karma não funciona assim de, eu fiz, aconteceu. Leva 20, 30, 40, 50 anos para ser cumprido. Isso leva meio século para aparecer um karma. E às vezes ele decorre de processos que pode ser conectado a outras pessoas conosco para a gente sofrer, porque se a gente não tivesse
passado por aquilo, se nós, por exemplo, vou dar um exemplo de vocês, eu cometi alguma coisa muito negativa na minha outra vida. E aí eu vim para essa, e aí em determinado momento acontece uma coisa com alguém que eu tenho um amor extremo. Isso pode estar muito conectado ao que eu fiz. Porque se acontecesse comigo, talvez eu não teria percepção de evolução e crescimento com esse cara. Diferente do que tem com uma pessoa que eu amo. Isso pode acontecer muito. Né? E acontece. Algumas funções são dadas com esses processos kármicos. Então a gente precisa compreender primeiramente qual que é o meu processo nessa vida. O que eu tenho que aprender. Depois que eu descobrir, eu caminho em direção a isso. Tem gente, pessoal, que tem processos kármicos que vai a vida inteira se acostumar com isso. É dolorido às vezes, né, de falar. Mas a vida inteira, durante o período kármico, pode ser 20 anos, 30, 40 anos, a pessoa só vai ter que trabalhar. Porque ela não quis fazer isso na outra vida. Ela não quis desenvolver o trabalho, ela não teve amor à vida, e ela vai ter que focar tudo que tem, todas as suas forças no trabalho. E cada vez que ela trabalha, parece que não anda. E aí eu preciso descobrir esse karma, a gente precisa descobrir esse karma para validar esse problema. Dizer para ti, ó, tu tem esse problema e tu precisa procurar agora uma profissão que tu ame. E tu precisa caminhar em direção da lei do menor esforço. Tem que fazer algo que tu goste de fazer para conseguir cumprir esse karma. Caso contrário, não vai ser completo ele. E aí quando chegar na data de disrupção, né, e vai mudar a tua mente, tu vai acreditar em outras coisas, vai ter dado outras oportunidades, que é quando acaba o nosso karma, né, essa data de final de karma. Tem um vídeo sobre isso no canal, né, vocês podem acessar lá. Vai completamente transformar a realidade de vocês. Mas aí o que acontece? Até chegar lá, vocês vão ter que batalhar. Vocês têm que seguir a linha do karma, né? Então, pessoal, o que eu passei para vocês aqui são os 4 termos básicos que a gente pode entender sobre essa questão de desenvolver nossas capacidades, de perceber como nós podemos nos transformar como seres humanos para conseguir ser co-criadores da nossa realidade. Esses são os 4 principais motivos, né, que a gente não consegue co-criar. Se nós conseguimos resolver isso aqui, a gente conquista o mundo, a gente conquista o universo, assim, né, no ponto de vista espiritual, né, pessoal? E também no ponto de vista prático da nossa existência. Não pode existir a megalomania, né, de querer conquistar o universo. A gente vai entrar em outros fatores depois. A gente pode explicar depois que eu rompo todos esses detalhes, tudo que eu consegui resolver meu processo kármico, meu processo espiritual, né, da alma, consegui desenvolver a questão de sair de perto de pessoas que são negativas e agrégoras que não prosperam à minha volta, consegui resolver meus dilemas internos de preconceito, as dificuldades que eu tenho de estabelecer relação boa com o dinheiro e com o fluxo energético, que contém a prosperidade e a abundância. Depois que eu consigo fazer tudo isso, ainda tem outros termos que a gente precisa investigar, que são importantes, né? Que é a questão da necessidade do ego, da força que isso vai ter para nossa vida e como manifestar isso, que é o mais importante, porque são 2 coisas que a gente manifesta depois de conseguir desmontar e desconstruir, né, todos esses fatores que são empecilhos. Nós temos que entender que para a gente co-criar, nós temos que ter o objetivo, mas principalmente o nosso objetivo ele deve ter a intenção. A intenção tem que ser maior que o objetivo. Nosso objetivo pode ser um carro, mas a nossa intenção de ter esse carro tem que ser voltada em aspectos emocionais válidos, para a gente conseguir ter ele de uma forma mais fácil. Então o que acontece? Eu quero um carro para dar segurança para minha família, o carro 0 para dar segurança para minha família. Eu quero uma casa para dar tranquilidade, para dar facilidade, para dar uma questão de amorosidade, ter um lar mais harmônico, né? São questões que a gente tem, que a gente nutre a nossa direção. E juntamente a gente vai ter que fazer lá a questão da mentalização, né, com imagens coloridas, revestidas de sentimento. Né? E as imagens coloridas têm que estar em movimento, gente. E revestidas de emoção. Principalmente com a questão que tange a questão de como a gente conseguiu isso, porque algo tem que ser dado em troca. Quando a gente faz esses passos, nada mais nos segura, entendeu? A gente consegue criar nossa realidade, transformar nossa vida, buscar coisas muito mais felizes, muito mais interessantes para nós. Tá, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Podem curtir, compartilhar. Falem com as pessoas que vocês acham que têm dificuldade em algum campo desses. Né? Se vocês quiserem fazer um mapa numerológico ou quiserem fazer um tratamento ligado a essa questão de prosperidade, de desenvolvimento pessoal, também
né? Se inscrevam, tem os links aqui na descrição e com certeza isso vai vir ajudar vocês a prosperarem, a trazer mais sentido para a vida de vocês, que é isso que é o mais importante, tá bom? Muito obrigado, muita paz, muita tranquilidade na vida de vocês.